Olá galera, beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui com o professor Dário. Eu espero contribuir um pouquinho mais com o conhecimento de vocês aí, beleza? No finalzinho do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com sua família, com alguém que você conhece, que a gente agradece, certo? Isso aí serve para enriquecer o nosso trabalho aí no canal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo simples, né? Um conteúdo de turma de 8º ano, tá? Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América. Vou colocar só algumas características, tá? Em especial, para que a gente possa ter só um pouquinho do conhecimento do que é os Estados Unidos, beleza? Seguinte, falar dos Estados Unidos a gente precisa conhecer algumas características, desde o processo de colonização, né, até os dias de hoje, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, em relação à sua extensão territorial, os Estados Unidos, ele é o 4º maior país do mundo, depois da Rússia, Canadá e China, tá? E o Brasil, né, 5º maior país do mundo, ok? Com uma área de 9.834.000 quilômetros quadrados. Então tem quase que 1 milhão de quilômetros a mais que o Brasil, ok? Com uma população de 327 milhões e 200 mil habitantes, né? Esses dados são de 2007, tá? Então não está muito antigo não, deve estar aí. Se tiver uma diferença é muito pouco, né? Até porque na geografia os dados, né, economia, população, sempre ou é para mais ou é para menos. Nunca está exatamente do jeito que a gente coloca, né? Que a gente passa para os alunos, tá? Então são dados aproximados, ok? Então em relação à sua extensão territorial, a população, a posição entre os países, um PIB de aproximadamente 19 trilhões, é muito dinheiro, né? Então é o PIB dos Estados Unidos, tá? Que ele apresenta um poder político, econômico e social, né? Aqui, ó, político, econômico, militar, cultural e etc. para o mundo todo. Isso não é à toa, né? Os caras têm um PIB de aproximadamente quase que 20 trilhões de dólares, é muito dinheiro. O Brasil, acho que se não me escapa da memória, deve estar em torno de 2 trilhões e meio. Bem pouco em relação aos Estados Unidos, né? Com uma população de quase... Hoje a nossa população é de aproximadamente 209, quase 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem mais de 100 milhões de pessoas a mais que o Brasil. Um PIB desse, as pessoas vivem mais e vivem melhor. Então tem que mostrar influência mesmo para o mundo, né? Que o país tem poder, até porque foi considerado a primeira colônia a se tornar independente, tá? Tá aqui, ó, 4 de julho de 1776, através da declaração de Thomas Jefferson. Então, foi ele que declarou a independência dos Estados Unidos, caracterizado pelas 13 colônias, tá? Sendo assim, não seria diferente se os Estados Unidos não se tornasse um país com economia alta, com potência, né, para o mundo todo. Aí de repente você fala que não gosta dos Estados Unidos, né, não sei, e fala, professor Dário, tá pagando pau para os Estados Unidos? Não, não é pagando pau, estou apenas mostrando alguns dados, né, fazendo algumas comparações, é óbvio. A ideia é mostrar algumas características para que isso seja utilizado como conteúdo de aprendizagem, beleza? Então aí são 3 das características que eu venho trazendo para vocês, tá? Vários presidentes já foram passados pelos Estados Unidos, né? Inclusive um dos principais foi o Thomas Jefferson, que declarou a independência nesse período aí. Tá? E sendo assim, o país foi se tornando a potência que é hoje, que a gente conhece, né? Algumas pessoas falam, eu sou contra o capitalismo, né? Derivado dos Estados Unidos, inclusive recentemente, durante o período da Guerra Fria, que eu ainda não postei vídeo sobre isso, depois eu vou fazer um sobre isso, tá? Falando, não sou adepto ao capitalismo, mas o cara usa um iPhone de 3 mil reais, um tênis de 2 mil reais, R$ 1.000 no pé, e fala que não é adepto ao capitalismo. Claro que é, se você é um consumidor, como falava o professor Milton Santos, né? Nós fazemos parte de uma sociedade de consumidores vorazes, e esse consumismo está relacionado à ideologia da cultura dos Estados Unidos sobre o mundo, tá? Quando você que assiste meus vídeos fala que um lanche do Mac é melhor do que um almoço numa churrascaria de 50 reais, de 30, 40 reais, porque você tem uma ideologia de venerar a coisa dos Estados Unidos. Mas enfim, isso é outra situação, ok? Os Estados Unidos, né, se localiza entre o Canadá e o México, tá?
dois territórios que não fazem parte diretamente continental, mas pertencem aos Estados Unidos, é o Alasca e o Havaí, tá? Estados Unidos está entre o Canadá e o México, banhado pelo Oceano Atlântico ao leste e o Oceano Pacífico ao oeste. São detalhes que é importante que a gente possa, né, compreender, tá? Tem 50 estados independentes, tá? A moeda é o dólar, né? A sociedade é inglesa, né? Que inclusive é chamado de América Anglo-Saxônica, tá? América Anglo-Saxônica porque envolve Estados Unidos e Canadá, porque a língua oficial é o inglês, tá? Que se diferencia da América Latina, né? Do México para baixo se caracteriza como América Latina durante o processo de colonização, porque boa parte dos países da América Latina foram colonizados por espanhóis, né? E a América Anglo-Saxônica, que envolve Estados Unidos e Canadá, né? Por ter a língua inglesa como fluente, ok? Independência, né? Dia 4 de julho de 1776, através da declaração de Thomas Jefferson. Foram as 13 colônias britânicas, tá? Que se declararam independentes, né? Até porque eles queriam se tornarem potência e conseguiram, né? Isso aí foi uma coisa que o tornou os Estados Unidos um país que iria trazer influência para o mundo todo, né? Influência no mundo, tá? E depois, supostamente, essa influência que iria expandir para os estados, as colônias do norte e colônia do sul, que iria dar origem à Guerra de Secessão, essa cultura também iria se espalhar para o mundo todo, né? Eu acho que muita gente, não só do Brasil, como a gente sabe que tem bastante norte brasileiro nos Estados Unidos, mas pessoas de outros países gostariam de estar lá morando nos Estados Unidos, mesmo que fosse fazendo os trabalhos pesados, né, como pintor, mecânico, pedreiro e etc. Com certeza iria estar vivendo, às vezes, melhor do que em muitos países do mundo, né? Então é uma ideologia de que todo mundo gostaria de viver, né? Falar o inglês dos Estados Unidos. Posso estar equivocado na minha fala, mas eu acho que os norte-americanos, eles não têm a ideia de falar o português como nós brasileiros e outros países tentam falar o inglês. Mas enfim, isso é outra situação. São culturas, né? Culturas que as pessoas adotam para se tornarem pessoa, ok? 11 de setembro de 2001, né, os Estados Unidos, nos Estados Unidos acontece o maior ataque terrorista, né, da história. Foi aquele em que quase que 4 mil pessoas foram mortas, né, através dos aviões que bateram nas torres gêmeas do World Trade Center, tá? Então significa que os Estados Unidos, inclusive, né, fala-se até hoje que os Estados Unidos não negocia com o terrorista. Eu falo algumas coisas assim dos Estados Unidos, eu nem sei falar inglês, só sei pedir socorro, né, que é help, mais nada. Mas enfim, é outra situação. Vamos lá. Então, um detalhe, eu estava esquecendo de colocar, tá? O PIB per capita dos Estados Unidos, vejam só. Ó, é como se uma pessoa tivesse, cada um dessa população dos Estados Unidos aqui, tivesse uma renda de 59 mil dólares por mês para sobreviver, né? Então vejam só que as pessoas vivem bem, vivem mais e vivem bem. Digamos que um assalariado nos Estados Unidos ganha 10 mil dólares. Ou seja, comparando isso com o Brasil, que hoje ultrapassa R$4, é como se tivesse 40 mil reais para sobreviver. Então, pra vocês terem ideia, você fala, professor Dário, mas lá não tem pobreza, não tem miséria, não tem mendigos? Tem, no mundo inteiro tem. Mas comparando o PIB de 19 trilhões com o número de habitantes, o PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes dos Estados Unidos, seria equivalente quase que 60 mil dólares, tá? Isso em 2017. Ok? É um detalhezinho simples, só para a gente ter um pouco de conhecimento sobre isso, tá? Algum destaque na economia, né? Aí eu tenho mineração, agricultura, indústria, inclusive a indústria são consideradas indústria matrizes, ok? O Brasil tem uma grande quantidade de empresas norte-americanas, mas são empresas filiais, que através do mercado consumidor aqui, da mão de obra barato, da redução de impostos, da matéria-prima, o lucro vai literalmente para os Estados Unidos. A ideia do capitalismo é esse, né? É gerar lucro para a empresa matriz. E se o país produz empresa matriz, não é mais correto do que eles
terem direito a esses bens aí, ok? Inclusive tem um detalhe de uma ideologia da doutrina Monroe, que significa América para os americanos, tá? América para os americanos é um exemplo de que os Estados Unidos não negociam com terroristas, né? Inclusive agora o novo presidente aí tem uma ideia de que literalmente ele quer barrar a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, né? Até porque uma grande quantidade de pessoas querem morar lá nos Estados Unidos, ok? Outro destaque, a Guerra de Secessão, né? Que foi de 1861 a 65. Por que isso aconteceu? Devido à disputa econômica entre o norte industrial e o sul agrário, tá? Eles disputavam, para vocês terem ideia, nesse período, os caras já disputavam para saber quem era a maior potência, né? Entre eles mesmos. É tanto que, olha o resultado aí, 600 mil mortos e o sul arruinado. Então, entre eles já existia uma disputa de poder para saber quem iria ser mais poderoso, né? Seria o norte ou o sul. Até que se reconciliaram e tornaram-se os 50 estados independentes, tá? Lembrando que esses 50 estados, eles têm autonomia sobre suas leis, não é igual ao Brasil, né? Abre-se aspas, eu vou fazer uma comparação com a ideologia do porte de arma, né? Que as pessoas falam do porte de arma aqui no Brasil em relação ao presidente atual e em relação aos Estados Unidos. Dessa população que os Estados Unidos têm, aproximadamente 30 mil pessoas morrem por ano por homicídio. Tiro, né? Arma de fogo, tá? Aqui no Brasil, aproximadamente 60 mil. Ou seja, da população dos Estados Unidos, que é isso, para o Brasil, que é mais ou menos isso aqui, há uma diferença, tá? Quando se fala assim, ter o porte de arma tem algumas características que é preciso ser levado em conta quando a gente compara os Estados Unidos com o Brasil, tá? Nossa população é 100 milhões de pessoas a menos, a extensão territorial é 1 milhão a menos, as leis nos Estados Unidos funcionam, a gente vê vários vídeos aí, inclusive crianças, adolescentes que não respeitam professores vão presos, né? Eles são literalmente algemados, então significa que a lei funciona, tá? Então a ideia do porte de arma aqui no Brasil seria viável se a lei do nosso país funcionasse, né? A estátua da justiça está lá com os olhos vendados, alegando que é para todos. Mentira, a gente sabe que não é. O cara que tem dinheiro raramente fica preso, né? Então, comparando algumas situações dos Estados Unidos com o Brasil, é justamente isso, né? Fazer a comparação de população, de economia, de cultura. Inclusive os caras, quando ouvem o hino nacional, eles param, né? Eles são realmente nacionalistas. Mais uma vez, relembrando, não estou fazendo nem pagando pau para os Estados Unidos, estou apenas transmitindo um pouco de conhecimento. Então é importante que você que veja meus vídeos compreenda essa diferença, ok? Então aí são alguns exemplos, tá? Eu coloquei a Guerra de Secessão aqui, tá? Que foi a disputa entre os Estados Unidos, entre a colônia do Norte e a colônia do Sul. Colônia do Norte que eram colônias industrializadas, colônia do Sul que eram da agroindústria, tá? Então a colônia do Sul quiseram se tornar independente, o que iria quebrar o Norte, porque dependeria das matérias-primas vindas do Sul. Então os caras não permitiram e aí começou um conflito, tá? Algumas outras características também está relacionado a todo o processo de colonização, né? Os Estados Unidos foi colonizado por colônias inglesas, né? Isso significa que o país iria se tornar uma potência, como é os países da Europa. Fazendo um paralelo com o Brasil, se quando os holandeses vieram para o Brasil, o território do Brasil, lá no Nordeste, que já estavam produzindo cana, se eles tivessem ficado aqui, supostamente, digamos que o nosso país também seria um país de economia alta, né? Talvez não tivesse esse número tão grande de corruptos que existe aí. Mas o que acontece? Repetindo o que já foi falado em vídeos anteriores, os povos dos Açores, né, que vieram das ilhas dos Açores, lá de Portugal, se apropriaram do território do Brasil, né? Quem eram? Homossexuais, prostitutas, criminosos. E sendo assim, a cultura nossa é justamente o que nós vivemos hoje, né? O cara que pode, ele é oportunista. Se ele tiver a oportunidade, ele vai tirar de alguém e se apossar. Que infelizmente não acontece aqui, ó. Todo mundo luta para ser o melhor,
Inclusive tem vídeos que mostram as pessoas que recebem o benefício do governo norte-americano, né? Tem uma série aí, se não me escapa da memória, chama Quilos Mortais. E as pessoas obesas, elas recebem benefício do governo, porque elas não conseguem trabalhar. Aqui, o que é que o governo dá para o povo? Bolsa Família de R$100, R$80, né? E ainda tem gente que fala, não, o povo saiu da pobreza, saiu da miséria, porque não conhece política, né? Não sabe o que é uma sociedade pobre e miserável, do norte e nordeste do Brasil. Norte e nordeste, tá? Não é só o nordeste não, ok? Então, aí são algumas características, né, dos Estados Unidos, sempre fazendo comparação com o Brasil, é lógico, para que a gente possa ter um pouco de conhecimento, ok? Outras características dos Estados Unidos também é justamente a questão da influência e influência cultural. Eu costumo falar para alguns dos meus alunos que quando a criançada usa uma camiseta com a estrelinha, significa que usar a bandeira dos Estados Unidos. Isso é uma cultura, né? Que colocam as pessoas numa posição de venerar os Estados Unidos, né? Muita gente aqui no Brasil só usa a camiseta do nosso país na época de Copa, né? Porque se usar depois, falar, a pessoa é cafona, a pessoa é isso e aquilo. Mas o cara usa uma bolsa, usa uma calça, aí fala, não, Capitão América. Capitão quer dizer o quê? Quem manda, né? Então tá na cultura, tá aqui, ó. A ideologia, né, tá aqui, ó, de venerar os Estados Unidos por alguma razão, né? Infelizmente, isso aí faz com que a sociedade se mobilize no consumismo, tá? Mas enfim, isso é outra situação, ok? Então aí são algumas características dos Estados Unidos, desde o processo de colonização até os dias de hoje, tá? Essa comparação aqui da economia, da população em 2017, tá? O processo de colonização, que já tem mais de 200 anos, né? Significa que o país merece ter esse poder e esse aparato que eles têm mesmo, ok? A ONU, né, que está nos Estados Unidos, a sede dos Estados Unidos, um dos principais lemas é garantir a paz do mundo. Mas se os caras não obedecer o que os Estados Unidos determinam, os caras vão lá e invadem, igual os Estados Unidos fez no Iraque, em 2003. Foram mortos milhares de pessoas inocentes, mulheres, crianças, etc. Então, ou obedece à cultura dos Estados Unidos, ou infelizmente acaba tendo problema. Mas enfim, cada caso é um caso, ok? Então não deixa de compartilhar esses vídeos, é um videozinho rápido aí, para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre a geografia dos Estados Unidos. Joia? Abraço!